Quem trouxe Bíblia achou amém. Pouca gente trouxe Bíblia. Amém? Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Vamos só até aqui nessa parte A do versículo, que é o que vai mais interessar para a gente nesse momento. Ele criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Ou seja, nós somos o espelho dele aqui nesta terra. Só que ele nos deu algo além, ele nos deu uma porção do seu espírito. Isso é tão importante que quando cada um de nós morremos, essa porção volta para ele. Amém? Essa confiança, ela foi dada por um propósito único. E lá no início, foi entregue a Adão, a criação, o primeiro. Só que Adão, por conta da desobediência, falhou. Talvez tudo ali pudesse ter sido encerrado. O primeiro foi feito, vamos desfazer isso daqui, não vai dar certo. Mas ele decidiu punir, mas seguir com o seu propósito. E a terra foi povoada, e foi seguindo, foi seguindo. Só que o homem pisou na bola demais. E o Senhor se arrependeu do que fez. E isso trouxe para ele uma situação muito ruim, que ele decidiu acabar com tudo. Só que uma família naquela época chamou a atenção do Senhor. Noé e sua família acharam graça. E isso fez com que o seu propósito seguisse. E ele entregou para ele uma grande missão. E essa missão lhe foi dada e ele, através dessa confiança que Deus depositou nele, ele conseguiu. Confiança, eu tirei para vocês aqui algo sobre confiança. A palavra confiança, ela vem do latim confidere, crença na integridade moral, na sinceridade, lealdade, competência, discrição, crença de que algo não falhará, de que algo é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. Mas para isso precisa de comprometimento. E Noé teve esse comprometimento. E na sequência, as coisas foram acontecendo, e Deus decidiu separar um povo para ele. E ele convocou uma pessoa para fazer essa separação desse povo. Ele chamou Abrão. E Abrão ouviu uma voz, largou sua família, largou tudo que tinha e seguiu essa voz sem direção. Naquela época não tinha GPS, não tinha nenhuma outra forma de direcionar mais concreta como as de hoje, né? Hoje você consegue pelo Google, aí você vê até para onde você está indo, até a foto do lugar. Ele simplesmente disse para ele sair conforme uma direção que ele iria lhe dar. E ali houve uma confiança dos dois lados. Deus confiou em Abraão, mas Abraão também confiou em Deus, porque ele tinha uma vida muito boa, mas ele decidiu ouvir essa voz e seguir o que Deus tinha para ele. E Deus prometeu para ele que ele seria pai de uma grande nação. Nos dias de hoje, seria completamente demovido essa ideia de Deus, porque o povo hoje anda muito descrente. Naquela época, a sua esposa era estéril, ele já era de idade, mas Deus cumpriu tudo que ele prometeu para Abraão. E veio Isaac, a promessa. E Isaac já jovem, o Senhor pede Isaac para ele. Pensa, você sai de um lugar onde você não imagina para onde que você está indo, que você só ouviu o seguinte: sai da sua terra e da sua parentela e segue por um caminho que eu vou te mostrar. E lá ele vai te dar uma terra que mana leite e mel. E ele foi naquele sentido ali, confiando e comprometido com aquilo que Deus deu a ele. Agora pare e pensa na cabeça de Abraão, como foi quando Deus pediu para ele o seu filho. Mas em momento algum ele duvidou de Deus. Porque o que ele pensou? Ou o que ele poderia ter pensado? Ah, Senhor, leve Ismael, sacrifica ele. Logo Isaac, a minha promessa, peça-me quantos bois o Senhor quiser. Isso eu penso, isso é eu, Vilmar, pensando com a minha cabeça. Pensa, poxa, eu tentaria arrumar alguma forma, mas menos aquela promessa. Mas Abraão não titubeou.
Ele não saiu do seu propósito, ele não saiu daquilo que ele havia confiado em Deus e que Deus havia confiado nele. E o principal, o seu comprometimento com aquela promessa. E tem uma passagem na Bíblia que mostra isso para a gente muito bem. A que ponto chegou essa confiança? Vai lá em Gênesis 22, versículo 5. Abraão pegou Isaac, alguns empregados, né, a lenha, o fogo, o cutelo, e foi até o monte para poder sacrificar Isaac. E no pé do monte ele disse o seguinte: então disse Abraão aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Aqui a gente vê como que é a confiança de Abraão em Deus. Morto adora? Não tem como. E ele disse: nós adoraremos, porque o sacrifício era uma adoração. Como que o sacrifício seria Isaac e os dois estariam adorando? Como que ele disse que eles voltariam para onde os servos estavam? Isso demonstra confiança ao extremo. Ele não parou para pensar se ele iria realmente executar Isaac, ou se Deus iria estar ressuscitando Isaac, ou se ele daria um outro Isaac para ele ali naquele momento. Ele não pensou. Ele simplesmente executou aquilo que o Senhor pediu. E naquele momento que ele ia executar Isaac, o Senhor o interrompeu, porque viu o coração dele. E essa atitude de confiança extrema, essa atitude de comprometimento ao máximo, trouxe para ele um título incrível: amigo de Deus. Talvez a gente não é tão amigo e tão íntimo de Deus por conta do nosso comprometimento nos dias de hoje. Talvez aquele que largou tantas coisas lá para trás e conquistou tantas outras muito maiores, isso poderia acontecer com qualquer um de nós. Quantas vezes o Senhor tem nos pedido para abrir mão disso ou daquilo, e a gente fica segurando daqui, segurando dali, achando que não vai dar certo, mas isso aqui tá, eu tenho certeza que isso aqui é meu, se eu entregar, quem diz que eu vou conseguir novamente? Em que Deus que você está confiando? Aquele mesmo Deus criador, aquele mesmo Deus que chamou Abraão, é o mesmo Deus de hoje. Ele é o mesmo, ele não mudou. Eu poderia citar N situações depois de Abraão. Veio Davi, tivemos os profetas maiores, os menores, tiveram vários outros personagens da Bíblia. Só que o homem, mesmo com um povo separado, o homem continuou pisando na bola. E além de tudo, chutando a bola murcha ainda. O homem chegou ao ponto de precisar estar registrado na Bíblia ali, ó, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi preciso ele descer aqui, gente. Foi preciso ele vir aqui e usar a sua própria vida como um manual para nós seguirmos. Investiu 30 anos da sua vida em preparação, e os outros 3 anos em execução. Uma alusão até ao dízimo, né? 10% ele preparou e 10% ele entregou. Ele entregou a sua vida, ele entregou o seu tudo para nós. Ele veio simplesmente pavimentar um novo caminho. Não é igual lá no João Paulo que ele faz a demarcação, não. Só que, em vez da tinta, ele usou para demarcar esse caminho o seu sangue. Um caminho perfeito. Existem 2, que isso fique bem claro. Um caminho que nos leva à vida e um caminho que nos leva à morte. Só que existe uma particularidade nesses 2 caminhos. Os 2 são eternos. Porque às vezes a pessoa acha que só vai morrer e está tudo bem. Meu amigo, se morrer e não for em Cristo, é sofrimento eterno, e não tem volta.
Esse mesmo Deus que confiou em nós que comprometimento igual a esse não existe, de Deus para com o homem, nos dando tantas oportunidades, tantas chances, tantas situações da gente arrepender e mudar. Nós estamos vivendo no tempo do arrependimento. Isso é pregado aqui todo o tempo. Nós precisamos nos arrepender daquilo que temos feito de errado. Não cabe ninguém aqui julgar ninguém, mas cada um sabe de onde está errando. Só que vai chegar o dia da volta dele, que não vai haver mais sentido arrepender, porque ele já vai vir para julgar. E que a gente não seja pego de surpresa por algo que está escrito, registrado, pregado. Ainda tem um detalhe: além de pavimentar esse extenso caminho, porém estreito, existem situações às quais nós cristãos devemos nos atentar para isso. Não é achar que você vai entrar nesse caminho e viver a vida que você vive lá no mundo, não. Tem que haver renúncia. Ele deixou o Espírito Santo. Sabe por que ele deixou o Espírito Santo? Porque ele sabia que a gente ia pisar na bola. E com o inimigo ao nosso derredor, pegando todos os detalhezinhos para nos derrubar, para nos jogar no chão, para nos fazer desistir, para nos fazer querer até tirar a própria vida, se não é o Espírito Santo para nos auxiliar, nos dar a mão, nos levar, nos indicar, nos avisar. Quantas vezes a gente vai fazer alguma coisa e a gente percebe que aquilo é errado e vem aquela voz assim: poxa, está errado, o caminho não é esse. E aí? Nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder de decisão. Nós não podemos ficar parados no tempo com algo tão precioso que nós temos. Nós temos a palavra, nós temos o Santo Espírito, nós temos o nosso Senhor que prometeu e vai voltar. E vai voltar. Isso é o mais importante. Não é uma promessa qualquer, não é algo que você vai lá no cartório e daqui 30, 40 anos, ninguém vai conseguir achar o papel. Cadê o papel? Onde que está escrito aqui que esse Jesus ia voltar? Onde? Nossa, está aqui, está registrado. Está registrado, não tem como voltar. Ele não volta com a sua palavra. Ele vai cumprir aquilo que ele disse. E aí eu queria dizer algo para vocês o seguinte: o ID, que está lá em Marcos, o ID é para a gente pregar a palavra a toda criatura, correto? Como o pastor Luiz sempre diz aqui, pregar é fácil, né? Eu quero ver, fazer, né, os bastidores. Agora eu queria perguntar para vocês o seguinte: a gente tem sido um pregador da palavra lá fora? Porque aqui todo mundo, quem aqui conhece a Bíblia? Quem aqui já ouviu falar de Jesus? Eu acho que tirando o Felipe, né, Túlio? Daqui uns dias já vai ficar sabendo também, né? Todo mundo sabe. E o nosso ID? Ele não falou que o nosso ID seria somente dentro da igreja. Aí eu vou estender esse ID nosso para o nosso ambiente de trabalho. Você tem pregado no seu ambiente de trabalho que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que Ele vai voltar em breve? Você tem falado isso para algum familiar seu, que você sabe que ele está no caminho errado, mas você fica assim: se eu falar, ele vai pegar no meu pé, ele vai me xingar, ele vai apontar os meus defeitos, e daí? Ou você não é um que se arrependeu e hoje vive uma nova vida em Cristo Jesus? Ou você vai deixar essa dúvida entrar no seu coração? Dúvida é do inimigo, certeza é em Cristo. Às vezes nós estamos deixando de pregar para os nossos filhos dentro da nossa casa. Às vezes nós estamos deixando de pregar para aquele lá dentro do ônibus, que está ali atordoado, ali atormentado ali dentro do ônibus. Às vezes a gente vê uma confusão, a gente tem coragem de passar, fingir que não viu, ou até mesmo falar assim: não, você está certo, não baixa a bola não. Quantas vezes a gente ouviu falar isso?
Você quer ver um impacto gigante que existe no seu ambiente de trabalho e no ambiente fora da igreja que vai causar? Passa a dar a paz do Senhor para as pessoas. Você vai sentir uma reação. É mesmo que você estiver chamando assim, ó, vem na mão aqui comigo que eu quero brigar com você. Sabe por quê? Porque o inimigo está do lado dessas pessoas. Na hora que você dá a paz do Senhor, ele é meio que opa, esse aí não. É isso que nós temos que começar a fazer, irmãos. Começarmos a praticar esse ID fora do ambiente de igreja. Aqui nós estamos sendo muito bem alimentados, muito bem por sinal. Agora lá fora, nós vamos continuar sendo uns desnutridos na fé, como a maioria tem sido? Não adianta a gente ficar de barriga cheia dentro da igreja e vendo as pessoas morrerem sem Cristo lá fora. Porque esse mesmo Cristo que vai voltar, Ele vai nos cobrar esse ID. Ele vai nos cobrar esse ID. E eu tinha deixado aqui para a gente aqui algumas perguntas. Estamos sendo íntegros com moral adequada perante Jesus? Essa integridade que eu falo, não é você todo bonitinho, arrumadinho, certinho, a paz do Senhor, um sorriso legal para um irmão, para a irmã, para os mais jovens, para as crianças, e lá fora, sisudo, não conversa com ninguém, não quero saber, a minha vida quem manda sou eu e ninguém fala nada comigo. Nós estamos sendo dessa forma? Nós estamos sendo honestos? Nós estamos sendo sinceros? Essa honestidade, essa sinceridade que eu estou dizendo aqui é para conosco, para com você mesmo. Você está sendo sincero com você? Porque talvez você está sendo um pouco desleixado, um pouco relaxado nessa sinceridade, e ela vai te pegar. Porque na hora que Jesus voltar, Ele vai simplesmente te ignorar, se você não estiver sendo sincero. Essa sinceridade, essa honestidade consigo mesmo, ela traz, sabe o quê? Correção. Porque na hora que você seja sendo sincero com você mesmo, você vai observar e entender onde você está errando e onde você deve melhorar. E muitas das vezes não precisa do pastor ou dos pastores aqui da igreja ter que relatar onde você está errando. Se você parar para pensar, quando chega nesse ponto, é porque certamente o Espírito Santo usa um para falar assim, talvez usando a boca de um, ele vai entender, porque eu já estou cansado de falar com ele, já estou cansado de mostrar para ele. Deus está pedindo, Deus está nos dando mais uma oportunidade de mudança. Deus está nos dando mais uma oportunidade do arrependimento. Mas isso tem que partir de nós. Eu não posso arrepender para o pastor Tiago, não posso arrepender para o João, não posso arrepender pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu posso orientar. Na minha casa eu posso orientar. Eu posso procurar ser exemplo. Muitas das vezes a minha esposa que está aqui, para quem não conhece a Elina, me dá umas dicas, ó, vamos melhorar nisso, vamos melhorar naquilo. Eu também falo isso para ela. E se eu fosse um cara daquele turrão? Não fala nada comigo não. Eu sei o que eu estou falando. Eu sou sacerdote aqui, quem manda aqui sou eu. Vai eu e minha casa para o inferno. E aí? O que valeu? E aqui eu acredito que não tem nenhum familiar que quer ir para o céu e ver toda a sua família ir para o inferno. Então, se você está vendo que na sua família tem pessoas que precisam consertar, precisam de Cristo, abra a boca, pratique o ID. Não perca tempo, porque lá fora tem muita gente sofrendo e gemendo, mas dentro da igreja também tem bastante, tá? Dentro da igreja tem bastante. Nós estamos sendo leais. Essa lealdade é você renunciar a si mesmo. Hoje é aniversário do meu irmão. Eu não tive a oportunidade de ir lá dar um abraço nele. E eu sei que, imagino que ele esteja até me esperando ir lá, mas só que hoje não tinha como. Eu fui convocado para uma situação que é única na vida de um homem. Poder falar de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que ele vai entender. Mas às vezes algum foi chamado aí para um churrasco, faltou. Ó, uma cadeira vazia ali, outra ali, outra ali, outra ali.
Será que o motivo das cadeiras vazias é a não renúncia? Mas essa não renúncia é para quem não veio. Você que renunciou, glória a Deus pela vida de você. Que Deus possa falar no seu coração e você possa entender qual que é a real necessidade de estarmos aqui em comunhão. Aqui é como se a gente estivesse fazendo o seguinte, uma preparação para uma guerra essa constante lá fora, porque quando a gente sai o inimigo já está lá furioso esperando, com todas as suas armas, e aqui a gente vem munir com uma arma gigantesca, que é a palavra do Senhor. Isso aqui eu falo para vocês, é o verdadeiro suco vamos dizer, o suco que alimenta qualquer ser humano. Isso aqui é a essência da vida. Quem compra um carro, tem um manual lá dentro, não tem? Para você aprender todos os detalhes do carro. Quem ganha a vida, ganha a palavra. Isso aqui é o nosso manual de vida. Isso aqui é o nosso manual de vida. Nós devemos seguir isso daqui. E o principal que eu queria deixar nessa noite para os irmãos é sobre o comprometimento. Nós estamos sendo comprometidos com a obra do Senhor. Você tem se dedicado só essas 2, 3 horas, alguns se dedicam até um pouco mais de tempo, mas é só isso que você está se dedicando durante o seu dia para o Senhor? E se você parar para analisar, nós temos terça, quinta e domingo. E tem os dias de culto de jovens e alguns outros que fazem os cursos à noite. Mas você não acha que isso é pouco, não? Esse comprometimento nosso não é pouco? No meu curso de Casados para Sempre, a gente está aprendendo lá o seguinte, que a gente deve jejuar, orar e meditar, ler e meditar na palavra. Então, que isso não fique restrito somente aqui na igreja. Jejue na sua casa, no seu dia a dia, medite na palavra, ore mais, pratique mais. Isso vai trazer um crescimento espiritual. E eu vou fazer um comparativo aqui agora que o Espírito Santo me entregou. Vou até mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. No dia que o pastor me disse que eu teria essa honra de vir aqui à frente pregar, na mesma noite eu orei e pedi ao Senhor, Senhor, eu não sou capaz de falar nada se o Senhor não estiver comigo. E fui dormir. Passou 1 hora, eu acordei minha esposa, ela acordou assustada, o que que é? Eu falei assim, preciso de uma caneta e de um papel. Sentei na cama, fui escrevendo, até os versículos o Senhor me entregou. Tudo. É lógico que a minha letra aqui é em aramaico, eu tive que passar ela para o computador, porque senão nem eu mesmo depois ia conseguir ler. Agora eu vou falar o seguinte a respeito de um comprometimento que ele deixou para a gente. O dia tem 24 horas, correto? Pare e pensa que você está aqui hoje, nesta noite. Você já tem a maior das bênçãos, você acordou. O que é preciso para a gente viver no decorrer do dia? Esquece alimento. Vamos supor que você fez um jejum do dia todo, de 24 horas. Qual é a coisa mais essencial para você viver durante o dia? Faz assim, ó. Esse ar que você respira. Você já parou para pensar se esse comprometimento que nós temos com ele fosse ter igual com a gente? Ah, não, hoje eu não vou dar ar para esse povo aí não. Deixa se virar para lá. Eles nem oraram por mim. E aí? Como que ia ser? Eu não estudo medicina, mas eu imagino que mais de 5 minutos eu já tinha ido. Com esse nariz desse tamanho, então, acho que até em 3. Gente, Jesus, o Senhor, Deus, Ele está com a gente 24 horas, comprometido com a gente. E nós, às vezes, vamos tirar 10 minutos para orar. Se o telefone tocar, ô Senhor, só um minutinho que eu vou atender, o que é importante? Ah, poxa, gente. A gente não pode continuar fazendo dessa forma. A gente precisa ter um comprometimento, a gente precisa ser mais rigoroso com a nossa forma de agir com o nosso Deus. Pare e pensa, quando você começar a pensar se você realmente está fazendo a coisa certa, respira fundo e fala assim, opa,
Esse ar que está aí é Ele que me deu, e eu nem orei para agradecer Ele pelo dia que eu acordei. Quantas vezes a gente levanta na sexta-feira e lembra que teve quinta, quarta, terça e segunda, não orei nem um dia, não jejuei nenhum, mas estou respirando. Por quê? Por causa desse amor, que transcende o nosso entendimento, é algo inexplicável. Só que isso vai ter um basta, e esse basta está próximo, irmão. Jesus está voltando. Pastor Luiz podia chegar aqui todos os dias de pregação e falar assim: irmãos, Jesus está voltando, arrependam-se, e ir embora. Não precisava de mais nada, porque a gente lê e medita na palavra, a gente está jejuando, a gente está orando, a gente sabe disso, mas não, tem que ficar esmiuçando as coisas. Por quê? Porque nós não estamos tendo o devido comprometimento. E para nós adultos é pior ainda, porque nós somos o espelho da nossa casa, dos nossos filhos. Se você ora pouco, seu filho vai orar pouco. Se você não jejua, ele também não vai jejuar. E se você não lê a palavra, ele não vai ler nada, nada, nada. Olha só a responsabilidade que a gente tem. Que a gente possa ter um pouco mais de comprometimento, que a gente possa refletir sobre as nossas atitudes. Nós não somos os melhores, mas nós andamos com aquele que é o melhor. Então não tem porquê a gente continuar errando, não tem porquê a gente continuar vacilando, a não ser que você queira escolher o caminho eterno, só que da morte. Eu quero o caminho eterno da vida. E só existe um caminho, Ele deixou bem claro que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai morar com o Pai se não for com Ele. E se alguém te disser isso, corre dele. Amém? Fiquem de pé.